E aí, pessoal? Hoje eu vou falar num assunto nesse Win Pocket, justamente o Win Pocket 4 de 6 aulas. Um assunto que é super delicado, por isso que hoje eu estou de branco, porque você vai entender que existe uma abrangência muito maior do que a gente imagina em relação a esse item, ok? Então o que a gente está falando? Do Win Pocket, o que o executivo quer ouvir, número 4. E por que esse assunto é delicado e eu preciso que você tenha maturidade para entender esse processo e aí a vida vai ficar bem mais tranquila. O que o executivo quer saber no item 4 é se você sabe ser político. Não quer dizer que político daqueles políticos que a gente está imaginando. Ele quer saber se você sabe fazer política. Legal? Porém, eu vou começar lembrando daquilo que a gente sempre fala. O executivo, você vai ter 5 minutos para justamente garantir que você vai continuar a sua reunião. Por quê? Porque o executivo hoje, ele precisa filtrar, ele cuida de muitas pessoas, ele cuida de uma organização. O papel dele é de execução de um plano que o board, as outras pessoas, os acionistas, todo esse time pressiona ele para entregar. Então ele realmente é o pivô de todo esse processo. Tem gente de cima, tem gente de baixo, de todos os lados que precisam que ele execute bem o trabalho dele. Então, esse cara só vai ter 5 minutos com você e não é que ele vai te dar 5 minutos, ele vai te qualificar em 5 minutos. Em 5 minutos ele sabe se você é o cara que ele quer conversar para os próximos 30 minutos ou não. Então, gente, eu sei que, mas isso é cruel, isso é arrogância. Não é, é uma necessidade. Ele precisa filtrar porque ele tem muita coisa para fazer e não é brincadeira, não é, oh, que é romântico. Não, ele tem. Então, é importante. E como você faz isso? Com uma agenda clara e específica. Olha, eu quero falar com você sobre isso, isso e isso, e você vai escutar isso, isso, isso. E aí você vai ganhando o seu tempo durante a conversa. E logicamente, a gente está no item 4. Por quê? O primeiro foi estratégia, se você sabe o que é estratégia, sabe enxergar a estratégia. Tática, que é mostrar como você vai chegar lá. Futuro, é como esse executivo vai estar lá no futuro, como que a organização dele vai estar lá no futuro, como você vai estar lá no futuro. É essas primeiras coisas que ele vai pegar. E agora a gente vai falar do que ele está esperando de você em relação à política. Então, o primeiro paradigma que eu quero quebrar aqui é que Maquiavel é um dos caras que, na minha visão, infelizmente as pessoas interpretam mal. Por quê? Porque quando o cara fala assim, não, o cara é maquiavélico, não é que ele é ruim, não é que ele é mal. Até porque, em português, mal quer dizer, é uma palavra totalmente diferente, mas o nome dele é Maquiavel. E o que ele fez? Ele simplesmente observou como um bom psicólogo faz, como um bom filósofo, como uma boa pessoa que quer aprender, ele começou a observar o comportamento das pessoas quando elas estão fazendo política. Não tem nada a ver com os políticos. E by the way, né? By the way, eu não sei nem como traduzir isso. Entretanto, a gente também tem excelentes políticos como a gente tem maus políticos. A gente tem excelentes presidentes, a gente tem maus presidentes. A gente tem excelentes vendedores e maus vendedores. Então vamos tirar esse paradigma, entendendo que quando o cara está sendo maquiavélico, ele está simplesmente usando o que Maquiavel trouxe, que é a observação das pessoas que fazem política. E fazer política faz todo sentido, que é você ter diplomacia, que é você conseguir fazer com que o outro faça o que você quer. Ou seja, você como presidente, você tem que ser político por quê? Porque você tem toda uma estrutura abaixo de você que tem que executar um plano. Então ele é político no sentido de ele tem que convencer as pessoas através de propósito, através de estratégia, através de foco, através do walk your talk, que é aquilo que eu sempre falo. Ele tem que fazer o que ele fala. Então ele está sendo político nesse aspecto porque ele tem que levar todas as pessoas daquela organização a fazerem o que tem que ser feito. Da mesma forma que os políticos fazem para tornar a nação conjunta para ela fazer o que tem que ser feito. Tá bom, Dominique, entendi que Maquiavel é só um cara que aprendeu como os bons políticos fazem política, o quanto é importante você fazer política. Agora, como que você traz isso para o executivo? O executivo, ele quer entender se você sabe fazer política. E aonde que ele vai te pegar?
Principalmente se você é da comercial. No bullying. Eu dou um exemplo. Com o meu time, os times que eu tive, nas empresas que eu passei, eu brincava. Pessoal, aqui é treino difícil, prova fácil, speed of trust, ou seja, a gente tem que criar confiança entre a gente, e no bullying. Por quê? Porque, primeiro, você não pode fazer bullying entre os times. Entre o time, primeiro. Então, eu vou ajudar o meu parceiro a crescer, eu vou ajudar ele a aprender, como eu vou aprender com ele e vice-versa. E não adianta você fazer bullying querendo no sentido de isolá-lo, deixá-lo desconfortável por abrir os seus desafios, você não deixar de falar, gente, eu aprendi isso com ele, por isso que eu estou fazendo. Eu sou o cara que tem milhões de ideias, mas toda vez que tem uma ideia que vem de alguém do meu time, eu sou o primeiro a falar, galera, isso aqui veio de tal pessoa desse jeito, aí eu coloquei meu tempero, ou, cara, eu coloquei o tempero e esse cara do meu time me redirecionou e, olha, fez uma coisa muito melhor. Então você tem que entregar a César o que é de César, né? Então você entrega de quem fez aquilo, então você não faz bullying entre o time. Você cria um ambiente seguro onde cada um pode ser ele mesmo. Então não adianta você falar que não, eu sou um cara que boto comando e control no meu time, eu faço eles fazerem exatamente, eu conto visitas. Não, isso não é ser político. Isso não é ser diplomático, isso não é ser fazer com que as pessoas queiram fazer o que você está direcionando. Depois que os outros times suportam. Gente, é um time. A gente tem uma organização que tem que trabalhar junto. Se você vai lá e detona o cara que suporta, tanto pré-vendas, cara administrativo de vendas, planejamento, todos esses caras estão ali no mesmo barco, indo para o mesmo caminho. Então você tem que chegar, primeiro, ser humilde para entender, cara, esse é o problema. O que você faria? Porque eu sou expert em vender. Você é expert em fazer essa tarefa. Se é jurídico, é jurídico. Se é compra, se é planejamento, se é marketing, é marketing. Tem humildade de deixar ele colocar o tempero dele. Então, primeiro. Segundo, no bullying é no sentido de eu sei o que você tem que fazer e faz rápido. Eu sei o que você tem que fazer e é fácil. Não, você não sabe. Você faz outra coisa. E essa diplomacia que você tem que ter com esses times é agradecer sempre o suporte, agradecer sempre o que a pessoa fez e assim por diante. E o último, pessoal, é com o cliente. Cliente, de novo, vendedor não é o vendedor que vende, é o cliente que compra. Então a gente tem que direcionar, a gente tem que ajudar ele a entender o que você faz, seu concorrente não faz, para ele conseguir fazer a melhor escolha. Então não é bullying no cliente de ligar todo dia, pressionar todo dia, vai, ah, você prometeu que ia fechar. Ah, não. Tem que ser no bullying, tem que ser de uma forma diplomática, de uma forma com muito amor e muito carinho. Por quê? Porque o outro lado, primeiro, não tem só você que ele atende, ele deve atender trocentos mil vendedores, principalmente os vendedores bons como você, que vai fazer o processo que se torna importante para a empresa. Então o executivo ele quer ver que você sabe fazer isso de uma forma muito política, que você não vai lá estressar aquela máquina que ele tem que conduzir. Se você entra dando chicotada em cliente, o cliente vai reclamar. Eu dou aula há 15 anos no MBA e o que acontece? As minhas turmas são 60, 50 pessoas e sempre tem um cara que não gosta da minha aula. Então não adianta eu querer matar aquele cara. Pelo contrário, eu tenho que sempre convidá-lo a tentar entender a minha perspectiva de uma forma diplomática, com muito carinho. E vou te dizer, e no final vai ter gente que não vai gostar. Por mais que, poxa, todo mundo gostou e um não gostou, eu tenho que ser político de respeitar e digo mais, aprender, escutar. Tá, por que você não gostou? E tenta mudar na sua próxima aula. Então, esse arcabouço todo significa ser político. É você não estressar a máquina até ela quebrar. Ou seja, você deve estressar? Sim, mas ao ponto que ela não quebre. Ao ponto que as pessoas queiram fazer aquilo com você de forma voluntária. O seu cliente quer fechar as coisas com você porque ele vê que é um bom negócio. Você trouxe efetivamente um ROI, ele se sente integrado a você no processo, ele sabe que você está ali para ajudar ele não arrancar o sangue dele. Você está numa parceria ganha-ganha e não só no discurso. E de novo, né, eu coloquei os meus vilões aqui. Por quê? Porque você não pode ser vilão.
Você tem que ser político, você tem que ser o cara bom, o cara que vai agregar, o cara que vai estar lá junto com ele. Porque no final, somos todos seres humanos fazendo negócio com o ser humano. Então ser político é isso, é você entrar e entender a melhor forma com que o outro vai ficar motivado a fazer o que você quer. E vice-versa. Legal? Esse é o nosso Win Pocket 4. Estamos chegando no final das 6 aulas e eu espero que você tenha curtido. E de novo, política é uma coisa boa, política é uma coisa necessária e política a gente aprende muito, que não tem nada a ver com político. E eu ressalto, da mesma forma que tem vendedores bons, tem vendedores ruins, tem políticos bons, políticos excelentes, tem professores bons, professores ruins, tem engenheiros bons, engenheiros ruins, tem advogados bons, advogados ruins. Então política é você fazer a coisa de uma forma mais tranquila possível, da forma mais diplomática, fazer com que o outro queira fazer com você. Não é o que a gente vê quando a gente tem um mau profissional, como eu acabei de falar em todas as áreas. Legal? Eu saio da frente para você ter a imagem, né, o Winboard, e te agradeço de novo pela audiência. Espero que você tenha curtido bastante, como eu tenho curtido.